A doutrinação dos espíritos de mente perturbada era uma prática muito comum entre os cristãos primitivos, continuadores naturais das tarefas realizadas por Jesus, que a inaugurou nos momentosos diálogos que manteve com os mesmos, nos quais ressaltava a sua superior autoridade, os submetia ao bem e os libertava do mal que se demorava neles próprios. Ao entrar Jesus na sinagoga num sábado, um espírito inimigo reconheceu-o e exclamou: Eu sei quem tu és. Como intimidar o mestre, antecipando a sua hora, sendo, porém, rechaçado com a austera reprimenda. Cala-te, assim silenciando o adversário da paz. Em Gadara, um obsesso em pertinaz subjugação identificou-o à distância e interrogou: Jesus de Nazaré, que tens tu contra nós? O Senhor observou a truculência dos desencarnados em desalinho mental e inquiriu por sua vez: Quem és tu? E eles responderam: Legião, porque somos muitos os que estamos nele. Não necessitava o mestre de perguntar, porque o sabia. No entanto, lecionava desse modo aos companheiros a técnica por meio da qual deveriam dialogar com os habitantes sofredores do além-túmulo. Ante o espanto dos discípulos, ele determinou: Legião, sai dele, eu te ordeno. E as entidades perversas, agora atemorizadas, rogaram-lhe apoio, a fim de não caírem nos infernos da consciência ultrajada, padecendo suplícios superlativos. Descendo do Tabor, o Rabi doutrinou o adversário espiritual do jovem, turbado que sofria crises epiléticas sob sua indução perniciosa, e restituiu a saúde e a paz ao enfermo, dialogando energicamente com o seu perseguidor. O Senhor não apenas orientava os desencarnados mediante a conversação com eles, mas também com aqueles que o buscavam, sofridos e desorientados, ensinando-lhes a terapia da libertação. Muito natural, portanto, que os discípulos dessem continuidade ao ministério socorrista nos mesmos moldes nos quais ele exemplificara. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 16, anotou Lucas: E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Legatária direta dos ensinamentos do cristianismo, a doutrina espírita, o Consolador Prometido, vem dando curso à terapêutica desobsessiva, com as mesmas técnicas da Igreja primitiva. As células espíritas são vivas e pulsantes, onde os seus membros se desdobram em constantes atividades de beneficência e de trabalho edificante, movimentando recursos em favor do próximo e da comunidade, sob a mesma inspiração do Cristo. Os espíritas repetem hoje o ministério desobsessivo que esteve abandonado por séculos a fio, se não envolto em superstições graves, nas quais a impiedade e a alucinação da ignorância se uniam para impedir o intercâmbio entre os dois planos da vida. Cientificados da sobrevivência do espírito à morte corporal, os cristãos novos sabem que a mudança de situação vibratória não produz transformação real em quem se transfere de um para outro estado. Conforme o comportamento que cultivaram, prosseguem assinalados os de conduta irregular pelos gravames decorrentes da consciência em despertamento e do efeito das ações praticadas, vinculando-se aos que ficaram na Terra e com eles sintonizando em razão do próprio passado ou de arbitrariedades assumidas, originando-se processos de intercâmbio psíquico pernicioso que degeneram em cruéis obsessões. A terapia do diálogo com esses seres equivocados é de vital importância para a sua recuperação, renovando-se-lhes as áreas de discernimento e razão, enfermos que também são, a fim de se liberarem dos prejuízos que os infelicitam e libertando aqueles que lhes sofrem as atuações deletérias.
Outro sim, induz e orienta as suas vítimas a uma mudança de comportamento, mediante a qual se reencontram e avançam pelo rumo do bem, com as aspirações superiores postas em prática.